Get up. It's time to turn it up. Hey, yo, it's time to get up now. Levántate, el Señor te llama. The Lord is calling you to testify to the name of Jesus. Levántate, Here we go now. el Señor espera por ti. Levanta, 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 levántate. Levántate. I have called you to be my witness. Levanta, 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 levántate. Levántate. Debes decir lo que has visto. Eres tú mi amigo. Iba en camino sin entender la vida que yo vivía sin un sentido. Parecia que os outros eram culpados das crises que em momento tinha vivido. Get up now, get up now, get up now, get up now and stand up on your feet. I have called you to be my witness. Get up now, get up now, get up now, get up now and stand up on your feet. You'll testify to my love and Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma Pastoral em Ação. Hoje estamos muito felizes porque vamos receber entre nós o Jair, o coordenador diocesano jovem. E ele vai falar conosco um pouco sobre a missão jovem, sobre o Dia Nacional da Juventude, o DNJ, que acontecerá na próxima semana. Então convido você para ficar conosco neste momento. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar e deixar o seu coraçãozinho aí para nós, tá bom? Vamos ouvir então o que tem para nos dizer hoje o Jair. Seja bem-vindo, Jair. Deus te abençoe. Boa tarde a vocês aí da paróquia Santa Rita de Cássia de Arapongas. Boa tarde, Sandra, vocês que estão aí na pastoral da comunicação, na PASCOM dessa paróquia. Muito obrigado pelo convite, desde já, por poder estar aqui com vocês falando um pouquinho do trabalho de juventude que está acontecendo na nossa diocese e também sobre o setor juventude, que é algo tão importante que muitas pessoas às vezes já ouviram falar, mas não sabem muito bem. E também o terceiro motivo de estarmos divulgando a Jornada Diocesana da Juventude, que nós vamos realizar no próximo dia 20 de novembro. Eu sou o Jair, sou o coordenador diocesano do setor. Tenho 29 anos, a minha paróquia de origem é a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, lá que eu estive durante praticamente toda a minha vida pastoral, e desde o ano passado, 2020, nós, juntamente com o Padre Lucas Endo, assumimos a coordenação do setor. E é com muita alegria que nós estamos aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, um trabalho tão importante que é o trabalho da juventude dentro da diocese. O setor juventude é o espaço onde todas as expressões que trabalham com a juventude dentro da Diocese de Apucarana podem falar, podem ser ouvidos, podem sugerir, podem chorar, podem rir, ou seja, é o lugar onde nós, jovens, podemos sermos igreja do nosso jeito, da nossa forma, com a nossa forma de expressão. Existem diversos trabalhos de juventude dentro da Diocese do Paraná e no Brasil e no mundo. Dentro do Brasil especificamente, esse trabalho ele é muito diferente, ele é muito diverso. Por quê? Porque nós não temos um tipo apenas de jovem, nós temos vários tipos de juventude, tanto que geralmente a gente usa o nome no plural, juventudes, né? Dentro do setor, então, nós temos a pastoral da juventude, nós temos os movimentos, nós temos as novas comunidades, como a Canção Nova, a Comunidade Shalom, etc. E nós temos as congregações, que são aquelas ordens religiosas que têm um trabalho voltado para a juventude, como salesianos, franciscanos, vicentinos, etc. E também nós temos os grupos paroquiais.
Dentro do Brasil funciona dessa maneira. Dentro da Diocese de Apucarana, nós somos em torno de 11 expressões, que é a Pastoral da Juventude, a RCC com o Ministério Jovem e o Ministério de Universidades Renovadas. Nós temos a Pastoral do Adolescente, nós temos o Renascer, nós temos o Cursílio, nós temos o Movimento Eucarístico Jovem, nós temos os grupos paroquiais, nós temos a Juventude Mariana, nós temos a Juventude Vicentina, nós temos o acampamento e nós temos a Missão Jovens Sarados e outras que pouco a pouco estão surgindo na nossa diocese, estão se fortalecendo e futuramente estarão dentro do nosso setor juventude. Então o setor juventude ele é a ponte entre a igreja e os jovens e a igreja. Eu e o Padre Lucas assumimos a coordenação no ano de 2020, logo no comecinho do ano de 2020, antes ainda da pandemia, e a nossa função é essa, é juntar todos os coordenadores diocesanos para que juntos nós possamos trabalhar pela juventude. Por quê? Porque estamos trabalhando pelo mesmo ideal, estamos trabalhando pela mesma igreja, temos o mesmo objetivo, que é levar Jesus Cristo ao conhecimento dos nossos jovens, de maneiras diferentes, e isso não é um problema, isso não é ruim, ao contrário, isso é muito bom, porque se nós temos tipos diferentes de jovens, nós precisamos ter trabalhos diferentes com a juventude. E é muito bonito saber que dentro da Diocese de Apucarana nós temos o setor organizado há mais ou menos 10 anos, 11 anos, 9 anos mais ou menos, e é das organizações dentro de todas as dioceses do Brasil, é uma das mais antigas e graças a Deus, nós temos andado muito, colaborado muito para que este trabalho de juventude ele seja feito na unidade, que todos nós como jovens católicos amemos, adoremos e preguemos o mesmo Jesus Cristo. A gente acredita que o Espírito Santo age através de nós e sopra onde quer, então com certeza pessoas foram tocadas pelo mínimo trabalho que nós fizemos e isso eu tenho certeza absoluta. Entretanto, nós sabemos que o trabalho com a juventude ficou com uma crise, com uma lacuna muito grande nesse tempo. Estamos ainda em período de pandemia e o ano passado, quando as coisas ficaram um pouco mais calmas, nós organizamos a Missão Jovem Diocesana, que aconteceu, aliás, esse ano inclusive, que aconteceu agora no mês de setembro, no mês de agosto, final do mês de agosto, início do mês de setembro, onde todos os grupos puderam, dentro da sua realidade, realizar uma atividade para que os jovens pudessem se colocar como verdadeiros missionários, como todos nós somos. O ano passado, nós fizemos isso através da jornada do Dia Nacional da Juventude, que foi realizado em várias cidades, em várias paróquias da diocese, algumas delas com orações, outras delas com reuniões, outras com visitas, outras com carreata, como foi o caso de Apucarana. Infelizmente nós não tivemos durante esse período uma estrutura e claro, nenhum de nós estávamos preparados para aquilo que ia acontecer, para nós fazermos essa transição, até porque não houve essa transição. Então foi um período muito difícil onde todos nós sofremos muito, muitos grupos pararam de se reunir, muitas lideranças desanimaram, nós recebemos relatos de muitos jovens, muitos adolescentes com depressão, ou com situações semelhantes. Por quê? Porque de fato a gente percebe em um determinado momento que parece que a vida está fugindo das nossas mãos. Então foi um ano de muitos desafios, mas claro que de muita evangelização, de muita esperança e de muita força, de que graças a Deus nós já estamos saindo e vamos cada vez mais melhorar saindo dessa situação para vivermos um novo mundo. Para a JDJ, que nós vamos falar daqui a pouco o que eu tenho visitado alguns grupos aqui mais próximos, eu tenho visto que muitos deles, ou todos eles praticamente, diminuíram a quantidade de participantes. Muitos participantes pararam de ir ou desanimaram, grupos que antes iam 30 pessoas estão com 10 pessoas, e isso é normal. Eu costumo pensar que nós estamos começando do zero, A gente sabe que, como eu disse, juventude é um negócio difícil, às vezes, de se manter ligado a alguma coisa, e não só necessariamente na igreja. Por quê? Porque é um período em que as possibilidades da vida são muito maiores,
Então, engajar o jovem dentro da igreja já é uma dificuldade em tempos normais. Após esse período traumático que nós vivemos, então com certeza mais ainda. Por outro lado, eu gostaria de olhar e que todos nós olhássemos como uma oportunidade. Nós passamos por um momento muito dramático na vida, não só do brasileiro, mas de toda a humanidade. Todos nós estamos feridos, todos nós estamos sensibilizados, então acredito que nós temos a oportunidade de oferecer a esses jovens, a essas pessoas que estão tão perdidas, não sabem o que fazer, não sabem o que esperar, perderam entes queridos ou desanimaram mesmo da vida, mas a gente tem essa oportunidade de oferecer para eles a pessoa de Jesus Cristo. Não, a gente não pode entender isso como uma oportunidade do ponto de vista mercadológico, assim, tipo, olha, tá vendo, eles estão, né, assim, fragilizados, então a gente vai entrar lá. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas as pessoas têm dentro de si um vazio, e todos nós católicos sabemos que esse vazio, ele só pode ser preenchido por Jesus Cristo, pelo amor e pela graça do nosso Deus. Então nós, como juventude católica, nós como católicos de todas as idades, podemos e temos condições de oferecer a esses nossos irmãos e irmãs algo que o mundo não dá, que é aquilo que Jesus Cristo pode fazer para preencher o nosso coração. É claro que primeiro nós precisamos preencher o nosso coração para depois preencher o coração das pessoas. Se por um lado o trabalho com a juventude é difícil, por outro lado, neste período em que nós estamos, o Papa nos convida a abrirmos a igreja como uma igreja samaritana. Nós abrimos as portas da igreja como um hospital que recolhe essas pessoas feridas, essas pessoas machucadas para tratar de cada uma delas. Então, olhando por esse lado, eu acredito que nós temos uma grande oportunidade de levar Jesus Cristo às pessoas e que esse Jesus Cristo possa estar dentro dessas pessoas e essas pessoas bem próximas a Deus, como é aquilo que todos nós queremos. A pandemia pegou todo mundo de surpresa e as pessoas obviamente não estavam esperando que algo tão sério, tão dramático iria acontecer nesses últimos tempos. E nós tivemos uma dificuldade muito grande em manter os nossos jovens dentro do caminho. A gente sabe que o trabalho com a juventude é um trabalho muito desafiador. Por quê? Porque existe uma mobilidade maior, o jovem está morando em determinada cidade, mas ele precisa mudar de cidade para poder estudar, para poder trabalhar, às vezes começa a namorar, às vezes tem outros projetos e acaba tendo menos tempo ou dedicando menos tempo para o trabalho dentro da igreja ou para estar dentro da igreja. Isso é um desafio que nós temos sempre, é algo que é próprio daquela idade que nós, na nossa vida, nós temos que fazer alguma coisa. Na nossa vida pastoral, a gente tenta criar meios disso ser driblado ou disso ser melhorado, de fazer com que os nossos jovens estejam com um contato tão direto quanto possível à igreja, à comunidade e a Jesus Cristo. Dentro da pandemia nós tivemos um problema muito sério. Por quê? Porque jovem gosta de se encontrar, jovem gosta de estar junto, jovem gosta de estar com os amigos. E numa pandemia onde nós não podemos estar juntos, não podemos nos encontrar, então nós tivemos uma crise muito grande dentro dos grupos de jovens. Isso não foi apenas dentro da Diocese de Apucarana, porque nós temos o contato com o pessoal do Brasil inteiro. Então nós vimos que houve uma dificuldade muito grande de fazer, de continuar esse laço. Muitos grupos fizeram atividades online. Sabemos que no começo explodiu de atividades online no Instagram, no Facebook, em vários outros lugares, de várias outras formas, utilizando Zoom, utilizando outros meios de transmissão, mas a gente sabe que isso chegou à exaustão. Por quê? Porque nós trabalhamos com uma idade em que o pessoal estuda, em que o pessoal está na faculdade, o pessoal está na escola, ou seja, já passam muito tempo na frente de um computador, na frente de um celular, e mais um tempo ainda para o grupo é algo realmente muito desafiador, muito desgastante. Todos nós aqui sabemos a dificuldade que está sendo ainda para nós. Por isso foi um desafio muito grande para nós conseguirmos trabalhar a evangelização da juventude nesse período. Não sei se nós fizemos as melhores escolhas, eu não sei, aliás, acredito que ninguém sabe se conseguiu de fato, pregar Jesus Cristo para alguém nesse período.
o Papa Francisco tem dito, né, ele disse até para os bispos quando foram fazer aquela visita no mês de fevereiro do ano passado, né, 2020, ele dizia para os bispos, e depois, né, os bispos passaram para nós, que a gente precisa entender que jovem é processo. Né? Nós não vamos catar um jovem na rua, colocar ele dentro da igreja e achar que amanhã ele já vai estar sabendo todas as orações, ele vai estar rezando o terço todo dia, ele vai na missa todo domingo, ele vai estar cumprindo os 10 mandamentos de ponta a ponta, um por um, irrepreensivelmente, porque ninguém tem, né? Ninguém tem essa condição de ser perfeito. Obviamente nós buscamos a perfeição. Acredito que a primeira coisa que nós precisamos fazer para atrair a juventude é tirar o nosso moralismo, tirar aquela nossa ideia de que o jovem é um problema, o jovem traz problema, o jovem é bagunceiro, o jovem é isso, o jovem é aquilo. Ou seja, nós elencamos uma série de problemas que nós encontramos com a juventude, e é claro que o jovem dentro da igreja se sente como um estranho. Por quê? Porque ele pensa, mas ele não é consultado. E o que a gente usa do jovem é apenas para trabalhos manuais, né? Vamos ter que fazer tal coisa, transferir banco não sei de onde, vamos ter festa da igreja, então a gente precisa fazer tal coisa. Nós não trazemos os jovens para dentro da decisão. É claro que eles, né? É claro que nós não temos ainda muita experiência de vida, mas isso não impede que a gente tenha boas ideias. O jovem quer ser ouvido, né? É claro que é importante fazer o convite, é claro que a comunidade precisa acolher esses jovens. Já participei de muitos encontros onde a comunidade fazia de tudo para travar o trabalho da juventude. Isso não pode fazer, hoje não dá, não pode fazer barulho, né? Mas então nós vamos ser jovens como? Dormindo. Né? Então acho que nós precisamos, primeiro de tudo, acolher. O Padre Zezinho tem uma música famosa, né? Cantiga Triste do Pastoreio, que é o nome da música, e ele diz assim no refrão, né? O jovem custa muito pouco, um pouco de muito amor. Se o jovem se sente amado, se sente parte da comunidade, eu tenho certeza que nós, pouco a pouco, vamos quebrando. Infelizmente existe uma distância, parece, da juventude com a igreja. Como que nós vamos quebrar isso daí? Vamos juntando. É aquilo que o Papa Francisco nos fala tanto, de manter as portas abertas e ir em direção, sem medo de ser feliz, sem medo de convidar. Às vezes não vai aceitar, mas a gente convida de novo, quantas vezes for necessário. No momento em que ele se sentir tocado, ele vai procurar-nos. Nós sempre dizemos, né, que a juventude é o futuro da igreja, né? Infelizmente essa frase é uma frase que ficou no dito popular, mas ela não é muito correta. Quando o Papa Bento XVI veio para o Brasil, né, lá no ano de 2007, canonizar o Frei Galvão, ele fez um encontro com os jovens lá no Pacaembu. E ele disse, né, vocês não são o futuro da igreja, vocês são o agora da igreja. Né, o Papa Francisco também tem dito, né, vocês são o agora de Deus. Ou seja, quando a gente pensa em juventude como o futuro, parece que nós não somos nada, e daí daqui a 30, 40 anos, sei lá, nós vamos dar em alguma coisa dentro da igreja. E não é isso. Né? Não é isso. Primeiro que o jovem está em formação cristã. Todos nós estamos em formação cristã. Então nós não podemos entender algo dissociado, algo separado. A gente precisa entender que esse processo que começou lá na nossa catequese, ele vai durante todo o tempo. Nós sabemos que existem muitas coisas que seduzem a juventude para fora da igreja, mas existem muitas coisas que seduzem adultos também para fora da igreja. Às vezes a gente pensa a juventude como uma coisa assim meio, sei lá, meio, né, mitológica, como se fosse um período assim que precisa de extremo cuidado. É claro que precisa de extremo cuidado, mas por quê? Porque nós precisamos cuidar das pessoas durante toda a sua vida. Se a gente tem a catequese para as crianças, se a gente tem a pastoral da pessoa idosa para os idosos, se a gente tem, né, os movimentos pastorais que trabalham com os casais, que trabalham com as famílias, né, nós também precisamos ter esse trabalho com a juventude. Para quê? Porque faz parte do processo. Nenhuma idade, nenhuma condição dentro da sociedade pode ficar sem ser atendida pela igreja.
Então, acredito que já começa por aí. Segundo, dentro do período em que nós chamamos de juventude, é um período em que nós estamos definindo nossa vida, definindo qual é a nossa profissão, definindo qual será o nosso estilo de vida, se vai ser o sacerdócio, se vai ser a vida religiosa, se vai ser o matrimônio. Então, por causa disso, nós precisamos de uma atenção maior da igreja, nós precisamos de uma atenção maior da igreja, que eu não digo apenas da hierarquia, padre, bispo, papa, mas uma atenção maior de todos nós que somos igreja, porque todos nós somos responsáveis. Se nós queremos bons casais no futuro, boas famílias, se nós queremos pessoas que continuem o nosso trabalho dentro da igreja, nós precisamos nos atentar para as idades mais novas, mais jovens. A importância do jovem dentro da igreja é isso. Primeiro de tudo, para que ele se mantenha dentro desse processo de iniciação à vida cristã, que começa no dia do nosso batismo e termina no dia que nós morremos. Essa é a primeira coisa. Segundo, é um período delicado da vida, onde nós temos essa particularidade de estarmos definindo quais são os nossos rumos futuros. É um período de muita dificuldade, é um período onde nós queremos experimentar as coisas, e todos nós somos assim. Então, formar a consciência para que a gente faça escolhas boas, as melhores escolhas. Lá no ano de 1985, um cara sensacional chamado João Paulo II, ele criou a Jornada Mundial da Juventude, que não começou de um jeito só, mas ela foi pouco a pouco criando forma, criando celebrações, criando acontecimentos. Mas em 1985 foi realizada a primeira Jornada Mundial da Juventude lá na Praça de São Pedro, no Vaticano. Em 1986, em Buenos Aires, que aí sim reuniu jovens do mundo inteiro. E a partir de 1986, de 4 em 4, 3 em 3, 2 em 2, depende muito da época, os jovens são chamados a participar da missa, dessa Jornada Mundial da Juventude, presidida pelo nosso Papa, em um país escolhido por ele. Então, em 2013, nós tivemos a graça de ter a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Em 2016, foi na Polônia, na Cracóvia, cidade de João Paulo II. E em 2019, nós tivemos a Jornada Mundial da Juventude no Panamá, da qual essas três últimas, eu tive a oportunidade de estar. Infelizmente, nós não temos condições de levar todo mundo para as jornadas, até porque a próxima é em Portugal. O euro está caro, nem todo mundo pode ir. E para que esse evento seja todos os anos celebrado, então lá o próprio João Paulo II transformou a JMJ, nos anos onde não há este evento mundial, na JDJ. Jornada Diocesana da Juventude. Então, o que é a JDJ? É o momento onde todos os jovens podem se reunir para se encontrar com o Senhor. Antes estava sendo sempre no domingo de Ramos, mas é uma data muito difícil para nós, porque todo mundo está nas paróquias, tem um monte de coisa para fazer. Então, aí o Papa mesmo resolveu transferi-la todos os anos para a solenidade de Cristo Rei, sempre no final do mês de novembro. Um momento em que nós temos a oportunidade de reunir a nossa juventude para juntos podermos encontrarmos com o Senhor. Como nós estamos em um período de pandemia, então nós estamos vivendo um esquema adaptado e que como se fosse um protótipo para que depois, no mundo pós-pandemia, a gente possa de fato ampliar. A JDJ, ela é uma filha, digamos assim, da JMJ. A JMJ é feita em âmbito diocesano. Então, como que a JMJ ela é celebrada? Ela é celebrada com catequeses todos os dias de manhã, de quarta a sexta. Temos uma catequese com um bispo, de acordo com o nosso idioma. Nós temos a via sacra, que era a parte que o João Paulo II mais gostava, sempre na sexta-feira à noite, na JMJ. Nós temos uma vigília, então no sábado nós nos encaminhamos para o local da vigília, e daí
fazemos a vigília juntamente com o Papa, encerra-se com a bênção do Santíssimo, dormimos no lugar para que no outro dia a gente possa celebrar a missa de envio juntamente com o Papa. Isso é a JMJ. Quando nós transformamos para JDJ, então nós temos essa liberdade de fazer de acordo com aquilo que nós tivermos condições. Na nossa diocese nós vamos ter a catequese e a missa. Nós podemos fazer a via sacra, nós podemos fazer as catequeses, nós podemos fazer visitas missionárias. O que importa é que a JDJ seja o evento para que os nossos jovens possam se encontrar com o Senhor. De todas as maneiras possíveis, inclusive dentro da nossa diocese, por causa da pandemia, não temos condições de trazer todos os jovens, então nós mandamos, na carta convite, sugerindo para que os grupos que não viessem para Apucarana pudessem realizar uma atividade no domingo. Então, através de uma oração, ou da participação da missa, ou de algum momento de oração, de visita missionária, de trabalho de caridade, para que esse dia seja um dia de encontro com Jesus. E nós sabemos que nós encontramos o Senhor de maneiras diferentes, porque Ele está em todos os lugares, em todas as pessoas. O que importa é que estejamos junto com Ele. Todos os anos, na verdade a JDJ ela é realidade em várias dioceses, mas na nossa diocese nós celebramos apenas uma vez, lá no ano de 2015, que foi o ano jubilar da diocese de Apucarana, não é? Então nós estamos retomando esse projeto, primeiramente porque é um projeto que vem de uma pessoa que amou muito a juventude, que foi São João Paulo II. Segundo, quando eu fui escolhido para ser coordenador diocesano do setor juventude, eu quis trazer este projeto porque essas 3 participações da JMJ no Rio de Janeiro, na Cracóvia e no Panamá foram participações maravilhosas, preenche o nosso coração, é um momento muito forte de encontro com Deus, e eu acredito que se nós oferecemos isso para a nossa juventude, para toda a diocese em um modo geral, nós temos muito a ganhar. Então nós começamos sempre com a escolha do lugar. Este ano, como vai ser o primeiro e ainda estamos em um período de pandemia, vamos fazer de maneira reduzida lá na Catedral, no dia 20. O tema é escolhido pelo próprio Papa, O Papa escolhe o tema da JMJ e escolhe também o tema das outras Jornadas Mundiais da Juventude. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Papa Bento XVI havia escolhido o tema que está em Mateus capítulo 28, "Ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo". Lá na Cracóvia, 2016, o Papa Francisco escolheu o tema "Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia". No Panamá, 2019, o Papa colocou um tema mariano, que era "Eis aqui a serva do Senhor". E agora, para este ano de 2021, o Papa colocou o tema "Levanta-te, eu te constituo testemunha do que viste". Em 2023, que será a Jornada Mundial da Juventude, ele escolheu como tema, se eu não me engano, "Maria levantou-se e dirigiu-se apressadamente". Então essa ideia do levantar-se é o que vai estar dentro da JMJ deste ano. Ele também manda sempre uma carta, com uma mensagem para os jovens, e aqui na diocese nós organizamos a partir daquilo que ele escreve. Então, dentro da nossa diocese, nós vamos fazer esse primeiro projeto, digamos assim, da JDJ, que será no dia 20 de novembro, próximo sábado, começando às 19 horas. Nós vamos fazer na nossa Catedral Diocesana, e existe um motivo muito bonito, da Catedral ser o lugar onde a diocese se encontra. Estaremos com a presidência do nosso bispo, com participação de padres de vários lugares da diocese, com os nossos seminaristas, com os nossos jovens, de todas as expressões, Estamos levando esse convite a todas as pessoas. Por quê? Porque nós, como igreja, queremos nos encontrar com o Senhor. O Senhor chama todos nós, jovens, adultos e crianças, para nos encontrar com Ele, um dia tão importante para nós, que é o dia de Cristo Rei. Então nós vamos começar o nosso evento às 19 horas, lá na Catedral.
Vamos ter uma animação com a banda do setor diocesano da juventude. Vamos ter uma catequese com o padre Valdecir Ferreira sobre o tema da nossa JDJ. E vamos concluir isso com a celebração da Santa Missa, ponto alto da nossa celebração, presidida pelo nosso bispo, participada pelos padres, participada pelos nossos seminaristas e por todos nós. Com certeza vai ser um momento de muita alegria, vai ser um momento de muita festa, e esse vai ser apenas o primeiro. O ano que vem nós vamos fazer um evento maior, e no outro ano vamos fazer um evento maior ainda. Se a Romaria Diocesana foi tão gigante, foi tão bonita, com certeza este evento, a Romaria Jovem a Cristo, na casa de Nossa Senhora de Lourdes, nossa padroeira, será um grande momento de encorajamento, de avivamento, um grande momento em que nós vamos estar com o Senhor, refazer as nossas energias, reabastecer o nosso coração, para que o ano de 2022 seja um ano de muita evangelização e de muita graça para todos nós. Muito bem, eu agradeço a todos vocês da Pastoral da Comunicação aí, da Paróquia Santa Rita de Cássia de Arapongas. Gostaria de pedir que vocês continuem rezando pela nossa juventude, continuem rezando pelo nosso encontro, Faça o seu trabalho de missionária, carregue, este convite às pessoas que você conhece, às pessoas que estão precisando, porque o que nós estamos colocando em oração é que estará na catedral aqueles que necessitam se encontrar com o Senhor, e todos nós necessitamos nos encontrar com o Senhor. E a vocês jovens que estão nos ouvindo, abraço cada um de vocês, estamos juntos na caminhada, sabemos a dificuldade, sabemos do cansaço, mas nós sabemos também que Deus nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos por carregarem um fardo tão pesado, e eu vos aliviarei. É em Jesus Cristo que nós descansamos os nossos fardos, que nós descansamos o nosso peso. Então não desanime, mantenha-se firme, tenha coragem, porque o Senhor está conosco. Muito obrigado a todos, um bom domingo, abraço a todos vocês, e no próximo domingo, dia 20, às 19 horas, no próximo sábado, dia 20, às 19 horas, estaremos todos juntos celebrando a nossa juventude diocesana. Fiquem na paz e até a próxima. Obrigada a todos! Que maravilha, né? Lindas palavras, Jair, lindas palavras, ainda mais com João Paulo II, aquele que abriu as portas para a juventude, né? Deus abençoe mesmo, viu? Que o Dia Nacional da Juventude seja um dia maravilhoso. E você, jovem que está nos assistindo, participe conosco desse dia, que vai ser um dia especial. Obrigada a todos, tenham um excelente fim de noite, fim de semana. Que Deus acompanhe essa semana toda de cada um de vocês. Muito obrigada e boa noite.